A paz de Cristo alcance seu coração. Eu quero ler com você Lucas 5, do 1 ao 11. E se eu pudesse dar um nome a essa palavra, seria: cumpra seu chamado. Amém? Certo dia, quando Jesus estava perto do lago de Genezaré, uma multidão se apertava em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que havia à beira do lago 2 barcos, deixados ali desocupados. Enquanto os pescadores lavavam as redes, entrando num dos barcos, Jesus pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia para que ele pudesse sentar-se no barco e dali ensinar o povo. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá, onde as águas são mais fundas. Então disse a todos: lance as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias que começaram a romper-se. Então fizeram sinais a seus companheiros de outro barco para que viesse ajudá-los. E em pouco tempo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase se afundaram. Quando Simão Pedro percebeu o que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: ó Senhor, deixe-me, por favor, porque sou pecador demais para andar ao seu lado. Pois ele assustou com a pesca, como também os outros que estavam com ele, inclusive seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você não será pescador de homens. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles arrastaram os barcos até a praia e deixaram tudo e o seguiram. Amém, meus queridos? É uma passagem que Jesus chegou até essa praia e ali viu 2 pescadores lavando as redes. E ele chegou até Simão Pedro e pediu a ele para que voltasse com o barco para o mar, para que ele pudesse pregar ali, levar o evangelho àquelas pessoas, aquela multidão que estava na praia. E Simão obedeceu ao Senhor, emprestou o barco para que Jesus pregasse aquela multidão ali. E depois de Jesus pregar o evangelho, Jesus manda Simão pegar as suas redes, que ele já estava lavando, e colocar no barco e ir mais fundo, mais à frente ao mar adentro, para lançar as redes de novo. E Simão lançou as redes. E eles encheram 2 barcos com aqueles peixes, que as redes quase se arrebentaram, porque obedeceu à voz de Deus. Para começar essa ministração, Jesus, todo lugar que Jesus chega ou passa, ele é mudado, ele é transformado. Tudo muda quando Jesus chega, ou em nossas vidas, ou em um lugar, como ele chegou nessa praia. E aquelas pessoas, aqueles homens ali, que tinham uma empresa de pesca, eram sócios, estavam com a empresa a ponto de falência.
porque eles já estavam lavando as redes por não ter pescado nada a noite inteira. Mas Jesus chegou naquele momento e mandou eles jogar as redes novamente. O que nós aprendemos com isso aqui? O que Deus quer falar no seu coração? Muitas das vezes, nós estamos fazendo aquilo que não é para nós fazermos. Simão aqui, ele era um profissional de pesca. Era um homem que estava tentando a sua vida. Mas Jesus tinha um propósito na vida dele. E Jesus tem um propósito na sua vida. Todo aquele que tem um encontro com Jesus, a sua vida é mudada. Nós temos um chamado, porque todo aquele que tem um encontro com Jesus, Jesus nos chama. Como chamou Simão e os seus amigos, seus sócios, para seguir Jesus. E o mais lindo disso aqui, eles abandonaram os barcos cheios de peixe, transbordando de peixes, e seguiram Jesus. O que essa palavra vem ao seu encontro? Se você já teve um encontro com Jesus, ou se o Espírito Santo está falando profundamente ao seu coração hoje, pela primeira vez, como aconteceu com Pedro, Jesus está te chamando para você abandonar o que você está fazendo. Jesus está chamando para você cumprir o chamado que Ele tem para a sua vida. Muitos, como Simão, lá na frente, na morte de Jesus na cruz, depois que ele tinha abandonado e foi ser um pescador de almas, levar o evangelho com Jesus aqui, no ministério terreno de Jesus, Simão, por talvez incrédulo ainda, na morte de Jesus, ele voltou a pescar. E talvez tenha acontecido na sua vida. Você teve um encontro com Jesus. Jesus te chamou. E você o abandonou. Incrédulo por circunstâncias da vida, voltou a fazer aquilo que Jesus já tirou você disso. Já te deu uma direção. Eu não sei o que você tem feito, qual é a sua profissão, que você voltou a praticá-la. Talvez na sua vida, você era um fumante, um alcoólatra, um traficante, um adúltero, uma adúltera, e você voltou a fazer o que Jesus já tinha te livrado já, porque Jesus te chamou para uma obra. Jesus tem um chamado para você, e você, com dúvidas, incredulidade, voltou a fazer ou está a ponto de voltar a fazer o que você já fez antes. E Jesus me trouxe aqui para te encorajar. Talvez você está a ponto de entregar tudo, está lavando as redes para desistir do chamado que Ele tem para você. Talvez você está lavando as redes do seu casamento a ponto de desistir de tudo. Mas quando Jesus chega em nossas vidas, no nosso caminho,
em algum lugar onde nós estamos. Que o Espírito Santo está falando com você aí, filho. O Espírito Santo está falando com você aí, filho. Porque ele está chegando até o seu coração, até essa situação que você já está a ponto de entregar, já está lavando as redes, já está a ponto de desistir. Mas essa palavra que eu tenho para você hoje, Jesus te chama para cumprir o seu chamado. É para você abandonar isso que você tem feito aí, o que você voltou a fazer, e seguir a vontade de Jesus, o que Ele tem para você, o chamado que Ele tem para você. Pedro abandonou aquilo que poderia dar muitos frutos para ele ali. Aquela pescaria, talvez ele ia viver 1 mês, 2 meses, ou até mais do que isso. Mas ele abandonou aquilo ali e foi seguir Jesus, porque Jesus falou com Pedro ali, e ele te fala nesse momento. Ele te chamou para ser pescador de almas, tá, mulher? Ele chamou para ser pescador de almas, tá, homem? O que ele tem para você é muito mais do que isso aí. Talvez o que você tem feito não tenha conseguido avançar na vida, não tem dado certo, porque você não tem ouvido a voz do Senhor, você não tem ouvido a voz de Deus, e você não tem obedecido a Deus. Jesus já te chamou, Jesus já teve um encontro com você, Jesus já te deu uma direção, mas você o abandonou, voltou a fazer o que você já tinha feito antes e tem dado errado na sua vida. E Jesus está te chamando para você seguir, cumprir o chamado que Ele tem na sua vida. Jesus está te chamando para abandonar essa empresa que você tem, esse comércio que você tem aí, isso que você está fazendo, mulher, isso que você está fazendo, homem, para ser cumprido o chamado que Ele tem sobre a sua vida, o propósito que Ele tem na sua vida. Porque a cada encontro que nós temos com Deus, Ele muda a nossa rota, Ele transforma aquele ambiente, Ele transforma tudo em nossas vidas, como aconteceu com Pedro aqui, Simão Pedro. E que você receba essa palavra e abandone isso. Talvez vai ser dolorido você abandonar, porque Jesus te chamou para ser pescador de almas, pescador de homens. Jesus te chamou para o Evangelho. Você tem feito as suas vontades, talvez por isso que está se decepcionando, está dando tudo errado. Você não consegue mais vender o que você vendia, não consegue mais, as portas se fecharam, como Pedro aqui não estava conseguindo pescar, porque Deus tinha um propósito na vida de Pedro, e Deus tem um propósito na sua vida, não isso que você está fazendo, é o que Deus tem para você, e que você a partir de hoje comece a ouvir a voz do Senhor, receba essa palavra no seu coração, e volte para o caminho que Deus tem para você. Volte para o propósito, para o chamado. Cumpra o seu chamado, homem. Cumpra o seu chamado, mulher. É isso que essa palavra vem falar ao seu coração hoje. Para que você abandone esse comércio seu aí. Abandone isso que você tem feito aí. Para que você volte ao propósito do Senhor. Volte ao que Deus tem para você. Porque quando Pedro ouviu a voz do Senhor, veio a fartura. Ele teve que chamar um outro barco para buscar os peixes que ele tinha pescado com aquela rede. E que você receba essa palavra, mulher. Que quando você voltar para o propósito do Senhor, voltar a ouvir a voz de Deus, a direção que Deus tem para você, você vai colher muitos frutos, que você vai ter que chamar pessoas. Você vai ter que chamar pessoas para te ajudar. Tanta fartura, tantas almas que você vai ganhar para Jesus, que o propósito de Deus é que você abandone isso aí e venha para o caminho que é Ele, para o caminho, seguir Ele, como Pedro abandonou aqui, ó, a empresa de pesca dele e seguiu Jesus. Lá na frente, ele
pela incredulidade, pela falta de fé dele, ele voltou a pescar. Talvez você tenha voltado às coisas que você fez lá no início, mas Jesus já teve um encontro com você, já deu a direção que ele tem para você, já direcionou você para o propósito que ele tem para você, de ganhar almas. Não diz que você está fazendo aí, de ganhar almas. Jesus tem um plano, uma rota diferente dessa que você tem praticado aí. Não é isso que Deus quer para você. Deus tem um chamado, um propósito para ser cumprido. Um chamado para ser cumprido na sua vida. E Jesus quer que você abandone isso aí. Jesus está te chamando para a obra dele, para o caminho que ele tem para você, que é de fartura, tá, mulher? É de fartura, tá, homem? É de prosperidade. Mas você tem que abandonar os velhos costumes. Talvez você está preso ainda aos velhos costumes, voltou aos velhos costumes, voltou ao que você fazia antes, e não é isso que Deus tem para você. Deus tem uma nova rota para você. Deus tem um chamado para você. Ele já teve um encontro com você, ele já te deu essa direção, esse chamado, você já entendeu isso. Mas pela falta de fé, pela incredulidade, pela vontade própria, você foi fazer o que seu coração direcionou. Mas Deus tem outra direção para você, tem outra rota, outro caminho para você. Não com essa empresa que você está, não com esse comércio, não com isso que você está fazendo, que eu não sei o que é. Só você sabe. Mas Deus tem um chamado para ser cumprido na sua vida. E Ele te chama hoje para abandonar. Porque Pedro obedeceu à voz do Senhor e pescou. As redes não suportaram. Mas nem aquilo ali Pedro assegurou. Pedro abandonou aquela empresa dando frutos. Pedro abandonou aquela empresa ali, aquele comércio dele ali, dando com fartura, e foi seguir a voz do Senhor. E que você receba essa palavra. Talvez está dando tudo certo para você, porque você começou a ouvir a voz do Senhor. Mas não é isso aí que Deus tem para você. Deus tem um chamado para ser cumprido na sua vida, uma nova rota. Deus tem um chamado de missionária para você, tá, mulher? Deus tem um chamado para pastor para você, tá, homem? Não é isso aí, tá? Não é isso que você tem feito, não. Não é isso que você voltou a fazer. Não é isso aí, não. Receba, em nome de Jesus, o que Deus tem para você. Que você receba essa palavra e ouça a voz do Senhor e cumpra o chamado. Cumpra o seu chamado. É o que Deus tem para você hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Uma noite abençoada.